pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Crocheturando. Eu sou a Paola e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês essa peça de crochê que está aparecendo na foto aí na tela. Ela é uma manta feita em crochê, uma manta para bebê. Ela foi feita com a lã mais bebê da Círculo. É uma peça super macia, muito delicada, e que você pode dar de presente. Eu fiz ela já faz um tempinho, foi uma encomenda que uma moça me pediu para dar de presente para um bebezinho, e eu coloquei o vídeo aqui no canal e muitas pessoas me pediram o tutorial. Então, para facilitar o aprendizado, eu vou trabalhar com vocês uma amostra um pouco menor aqui, e aí vocês conseguem entender o ponto, né, a lógica da construção e depois reproduzir no tamanho que vocês desejarem, tá? Durante a aula eu vou explicar direitinho a quantidade de correntes, o múltiplo de pontos, enfim, as adaptações para vocês poderem realizar a peça do tamanho que quiser. Então, mesmo que seja iniciante, pode ficar tranquilo que dá para acompanhar certinho, tá? Então, nós vamos separar o material e aí vamos dar início à nossa aula, tá bom? Vamos dar início aqui à nossa aula. Para fazer a nossa peça, nós vamos precisar de uma lã. Essa que eu estou utilizando é a lã cristal da Pinguim, mas você pode utilizar a lã mais bebê, a cristal ou outra lã de sua preferência, tá bom? A que eu fiz a manta do vídeo foi a lã mais bebê. Essa daqui é uma lã um pouco mais fina, então eu vou utilizar 2 fios, tá? Para ficar mais fácil de visualizar aqui no vídeo e eu acho melhor para trabalhar também. Você vai precisar também de uma agulha de crochê. Essa que eu tô utilizando é 2,5, porque eu tenho um ponto mais apertado, então a 2,5 fica melhor para trabalhar com esse fio. Nas outras lãs, na verdade, todas as lãs, elas vêm especificado, né, os tipos de fio na embalagem, qual agulha que você deve utilizar, qual o tamanho da agulha. A mais bebê é 2 ou 2,5. Dependendo da sua tensão de ponto, se você quiser utilizar 2,5, se for muito apertado, ou se for um ponto mais soltinho, você pode utilizar a 2, tá bom? Vai precisar também de uma fita métrica e uma tesoura para você realizar os arremates. A peça do vídeo que eu entreguei, ela ficou com 96 centímetros de largura e 86 centímetros de comprimento. Eu utilizei, como eu falei, a lã mais bebê, foram 4 novelos. O quarto novelo eu não utilizei completamente, ainda sobrou um pouquinho, tá? Eu aconselho que você compre um pacote fechado, porque pode ser que durante a execução do seu trabalho você ache que ele tem que ficar um pouquinho maior. E se você compra, de repente, 3, 4 lãs e falta, e você quiser aumentar, pode ser que não dê e você vai comprar de outro lote e dê diferença na cor. Então, vende, né, pacotes com 5, 6 novelos. Então, seria bom que você já comprasse o pacote fechado para facilitar, né, o próprio trabalho mesmo. Essa manta, ela é feita com múltiplos de 5, né, os pontos dela. A gente vai fazendo de 5 e 5. Para fazer o tamanho que eu mencionei do vídeo, você vai precisar iniciar com 200 correntinhas, tá? Aqui eu vou fazer uma quantidade menor, apenas para amostra. Mas aí eu vou ensinar vocês como vocês podem aumentar. A gente vai aumentar a largura, que são os múltiplos de 5. Então, vai fazendo múltiplos de 5 até deixar na largura que você quiser. 200 correntinhas dá para fazer a largura de 96 centímetros. Se você quiser maior, você aumenta conforme os múltiplos de 5 que eu informei, tá? Vai sempre aumentando dessa forma. E o comprimento vai pela quantidade de carreiras, se você quiser fazer mais ou menos, deixar mais quadrada, mais retangular, enfim, ao seu gosto, tá bom? Então, para minha amostra, eu vou fazer aqui 30 correntinhas. Então, faço a laçadinha inicial e vou fazer 30 correntinhas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 correntinhas. E aí, para vira, vou fazer mais 3 correntinhas. Independente da quantidade de correntinhas que você for fazer, se 200 ou mais, né? Você precisa, ao terminar os múltiplos de 5, fazer mais 3 para dar a vira. Então, eu fiz 30 e vou fazer mais 3. No de vocês, se estiverem seguindo
a minha peça do vídeo anterior, né? Vocês têm que fazer 200 correntinhas, depois faz 3, damos uma laçada na agulha e vamos contar 1, 2, 3 e na quarta correntinha nós introduzimos e fazemos um ponto alto. Então, temos as 3 correntinhas, um ponto alto, vou fazer nesse mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, temos aqui o nosso primeiro bloquinho, com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Não vamos fazer nenhuma corrente de separação. E aí, aqui na base, a gente conta de espaço 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, utilizando as 2 alcinhas, nós introduzimos a agulha e vamos fazer aqui um ponto baixo. Subimos 3 correntinhas, laçamos a agulha e neste mesmo espaço vamos fazer mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Nosso segundo bloquinho com 5 pontos altos. Novamente, contamos 1, 2, 3, 4, quinta correntinha, um ponto baixo. 1, 2, 3, volto no mesmo espaço, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Nosso terceiro bloquinho. Vou soltar minha linha aqui. Vamos lá. Laçamos novamente nossa agulha. 1, 2, 3, 4. Quinta correntinha. 1, 2, 3, 4. Quinta correntinha. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Laçamos nossa agulha. Volta no mesmo espaço. Vamos fazer mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, quinta correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3, vamos voltar no mesmo espaço e fazer mais um ponto alto. Continuando. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tá vendo que chegamos no final corretamente aqui? É o quinto ponto. Fechamos aí com um ponto baixo. Aí, agora que fechamos, a gente vai virar o nosso trabalho, tá? Virando o trabalho, subimos 3 correntinhas. 2, 3, laçamos nossa agulha. Dentro desse ponto abaixo que foi o final da carreira, a gente introduz a agulha e vamos fazer a mesma coisa, mais 4 pontos altos. 3, 4. Nosso bloquinho. Aqui, a gente vai seguir como fazendo a mesma coisa da carreira anterior. Só que daí a gente vai pegar essa alcinha que formou aqui das 3 correntinhas que a gente sempre inicia. Né? Ó, se você ver desse lado, a gente fecha com ponto alto, sobe as 3 correntes. Então, aqui atrás é essa correntinha que forma. Essas 3 correntinhas formam essa argola. Então, nós vamos fechar nessas correntes com um ponto baixo. Subimos 1, 2, 3 correntinhas, mais 4 pontos altos dentro dessa argolinha que se formou. 3, 4. Para a próxima, na mesma coisa. 1, 2, 3, dentro do espaço, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Para o próximo bloquinho. Ponto baixo, 1, 2, 3.
mais 4 pontos altos. Um, dois, três, mais 4 pontos altos, 2, 3, 4, 5, certo? 5 pontos altos. Vamos para o nosso último bloquinho, vamos colocar aqui na argolinha, fazemos um ponto baixo e a gente encerrou a nossa carreira desta forma. Então, fizemos 2 carreiras. No de vocês, ao final da primeira carreira, vocês devem ter 40 blocos, né? Fazendo as 200 correntinhas, vocês têm que ter 40 blocos para dar o tamanho que eu fiz, igual lá no meu trabalho do vídeo da manta. Aqui no meu é só um mostra, então tá pequenininho. O que vai mudar agora é a quantidade de carreiras no comprimento. Vocês podem fazer o tamanho que desejarem, entendeu? Vocês vão seguindo carreiras de ida e volta até chegar no tamanho que vocês quiserem, né? O meu comprimento ficou de 86 centímetros. Vocês vão medindo, vão fazendo carreiras de ida e vinda até chegar no tamanho que vocês acharem melhor, tá bom? O meu aqui, eu vou fazer só mais um pouquinho pra gente poder ter um trabalho, uma amostra legal, mas vocês seguem até o tamanho que vocês preferirem, tá bom? Então, eu já volto com um tamanho, vou aumentar mais algumas carreiras e já volto para dar continuidade. Então, dando continuidade aqui, eu já adiantei um pouco o meu trabalho, então a minha amostra ficou desse tamanho. A de vocês aí, então, se seguiram na largura 80 carreiras e o comprimento, né, o que vocês quiseram deixar o tamanho aí, tem que ver quantas carreiras deu. Mas tem que ficar esse desenho aqui, né? Se você ver, os 3 lados aqui são praticamente bem retos. E aqui em cima é onde tem a maior ondulação. Então, a gente vai precisar nivelar, né, essa parte aqui de cima. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. A gente vai precisar nivelar para poder fazer o acabamento, o bico, né, da peça. Então, a gente finalizou aqui no cantinho. Vamos virar o nosso trabalho. Aqui a gente vai subir 4 correntinhos. 2, 3, 4. Vamos voltar aqui dentro. Vamos fazer a mesma coisa. Fazer mais 4 pontos altos. Deixa eu ver esse nozinho. 3. Então, aqui a gente ficou com 5. Mesma coisa da carreira anterior. Agora, nós vamos fechar aqui com ponto baixo. Nesse vão aqui, que é onde, se você ver, forma um V, ó, em cada um desses espacinhos, onde vocês também, formam um Vzinho. Então, a gente precisa reduzir, né, essa ondulação, esse V aqui, para ficar mais reta a peça. Então, aqui dentro desse espaço, desse ponto baixo, a gente vai fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fechamos com ponto baixo, na alcinha que forma. Novamente. 1, 2, 3, 4. Fecha com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E mais um. Fechamos com ponto baixo aqui. Novamente. 1, 2, 3, 4. Aí, a gente fecha aqui no finalzinho. Ponto baixo. Ó, reduziu bem, tá vendo? Fica assim uma marcação, mas é bem leve, não é como estava antes.
Agora, aqui na lateral, a gente vai iniciar, né, a nossa volta, o nosso bico de acabamento da peça. Então, nós vamos subir 3 correntinhas. No mesmo espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos. Ficamos com 3. 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e 3 pontos altos. Ó, então a gente finalizou aqui bem na quininha. E aí a gente vai começar a nossa volta. Esse daqui vai ser o primeiro canto. Vamos fazer uma corrente de separação. E aqui nas emendas, né, no início, na verdade, de cada carreira, ficou ó, um buraquinho em cada uma delas. É aqui que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos introduzir a nossa agulha nesse espaço e vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui no nosso canto, nós fizemos 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, a gente tem 2 leques, né? A diferença é que aqui no canto são com 3 pontos altos e aqui apenas com 2 pontos altos. Na lateral, aqui a gente não vai fazer nenhuma correntinha de separação. Fizemos aqui uma correntinha porque é o canto. Mas aqui, na parte reta, a gente não vai fazer. E assim nós vamos seguir. Sem nenhuma corrente de separação, damos uma laçada na agulha, vamos no próximo espaço, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, ó, mais um leque. Damos uma laçada, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, próximo. Aqui no finalzinho a gente faz uma corrente de separação. Vamos aqui no nosso cantinho. Vamos a laçada. Aqui no cantinho a gente vai fazer o leque de 3 pontos. 1, 2, 3. 2 correntes. Mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. E vamos dar seguimento aqui nessa parte de baixo. 2 pontos altos. 2 correntes. Próximo. 2 pontos altos. 2 correntes. Próximo. 2 pontos altos. 2 correntes. Dois pontos altos. Próximo, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Fazemos aqui no finalzinho uma correntinha de separação, vamos pro cantinho aqui, 3 pontos altos. Eu já vou dando acabamento nesse fio. 2 correntes, mais 3 pontos altos. Então, a gente vai seguir, vamos fazer aí os 4 cantos. Na parte reta não tem correntinha de separação, apenas o leque com 2 pontos altos e 2 correntes de separação. O canto daí são 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Vamos dar a volta aqui no trabalho, vocês façam de vocês da mesma forma e aí já a gente retorna. Então, aqui nós já fizemos os 4 cantos e vamos fechar aqui no final. Faz uma correntinha, vamos fechar aqui na terceira correntinha. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de leques
né? Para dar continuidade no nosso trabalho. Aqui em cima desse mesmo ponto, a gente sobe 3 correntinhas. Vamos para o próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui dentro do espacinho de 2 correntes do leque, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. Volta dentro do mesmo espaço. 3 pontos altos. E aí, nós vamos fazer em cima de cada ponto alto, um ponto alto. Isso daí é no canto, tá? No canto vai ficar assim, então. 3 pontos altos em cima dos 3 pontos altos de base, mais 3 pontos altos dentro do espacinho de 2 correntes. 2 correntes e a mesma coisa do outro lado. 3 pontos altos e um ponto alto para cada ponto alto aqui de base. Então, o canto vai ficar dessa maneira. Agora, nós vamos fazer na lateral ponto alto, né? Sobre, na verdade, um leque em cima de cada leque desse daqui. Então, a gente faz uma correntinha de separação, mas somente aqui no canto. Na lateral, na parte reta, não precisa. Introduzimos a agulha dentro do leque e aqui dentro vamos fazer outro leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Sem nenhuma correntinha, vamos para o próximo leque. 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Próximo leque, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Fazemos uma correntinha de separação, porque a gente já tá chegando no canto. Aí, aqui, a gente vai fazer em cima desse primeiro ponto alto do leque, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E aí, tem os 3 pontos altos, nós fazemos um ponto alto em cima do ponto alto. Então, o canto, ele fica desta maneira. Se você verificar, aqui no canto, a gente teve aumento de 3 pontos altos, porque tinham 3 pontos altos de base. E a gente fez 3 em cima, mais 3 dentro do leque. Então, ficou um aumento. Nessa carreira, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Nós vamos fazer uma próxima carreira. Na próxima carreira, vamos seguir da mesma maneira, fazendo o canto desse jeito e seguindo com leque em cima de leque. Na próxima, a gente vai ficar com 9. Depois, vamos fazer mais uma e na próxima, nós ficaremos com 12. Então, nessa 6, na próxima 9 e na próxima 12, tá? Aí, vocês façam de vocês e já já a gente retorna. Então, dando continuidade aqui no nosso trabalho, né? Então, fiz aqui até os aumentos até completar 12 pontos aqui no meu leque e os 4 cantos ficaram da mesma forma, né? E os lequinhos aqui na lateral. Agora, a gente vai fechar. Fiz aqui 2 correntinhas, 1, 2, na terceira correntinha a gente fecha com um ponto baixíssimo. Agora, aqui no meu trabalho, eu fiz um
passa-fitas, né? Então, nessa volta, eu quero dar um acabamento, eu quero colocar uma fita de cetim. No de vocês, se vocês não quiserem, é só ignorar essa etapa. Mas eu achei que fica bonita, né? Fica uma decoração muito legal e dá um acabamento mais sofisticado para a peça. Então, para fazer o passa-fitas, se você for passar uma fita, tem a de cetim, tem uma mais fina e uma mais larga. Eu vou colocar a mais fina, então a mais fina com um ponto alto dá. Se você for colocar aquela fita de cetim que ela é bem mais larga, aí ao invés de fazer um ponto alto convencional, você vai fazer um ponto alto duplo. Aqui no meu, eu vou fazer o ponto alto convencional. Então, eu inicio fazendo 5 correntinhas. 3, que seria do ponto alto, e 2 correntinhas de separação. Dou uma laçada na agulha, eu vou pular 2 pontos, e aqui no terceiro eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, 2 pontos de base eu pulo, vou no terceiro, faço um ponto alto. Aí aqui dá para passar, fica esses quadradinhos, dá para passar a fita de cetim do tamanho da mais fina. Se for passar a mais larga, aí você tem que, ao invés de dar 2 laçadas, uma laçada na agulha normalmente, você vai dar 2 laçadas. Então, 1, 2, pula, daí 1, 2, no terceiro você vai, tira 2, tira mais 2 e mais 2. Então, ao invés de fazer 3 correntinhas, por exemplo, no início, seriam 4. Então, você vai fazer 4 mais 2 de separação, tá? Aí, aqui, ficaria um ponto alto duplo. No meu, eu vou usar o ponto alto normal. Então, vamos continuar. 1, 2, no terceiro, ponto alto. 2 correntinhas de separação. Aqui no cantinho, para fazer a volta com a fita, a gente vai fazer 3 pontos altos, tudo junto, tá? Então, a gente vai vir aqui, bem aqui no meio, introduzo a agulha, daí eu faço um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espaço, um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espaço, um ponto alto. E daí, quando você for passar a fita, nessa curva, ela faz bem certinho, né? Essa curvinha fica melhor dessa maneira. Então, continua. 2 correntes, aí 1, 2 no terceiro. Aqui eu vou fazer 1, 2 no terceiro, a gente faz um ponto alto para continuar a lateral. 2, 1, 2, 1, 2 correntinhas, 1, 2 pontos, 2 correntinhas, 1, 2, aqui 1, 2 de base, e no último aqui eu faço mais um ponto, tá vendo? 1, 2 correntinhas. Aqui eu vou adaptar, né? Então, tem esse espaço, eu conto ele, ao invés de eu contar ele, eu só conto esses 2 pontos e aí eu faço direto aqui entre os leques. Assim. Aí eu faço 2 correntes, venho no próximo espacinho, um ponto alto. 2 correntes, entre um leque e outro, um ponto alto. 2 correntes, no próximo espacinho, um ponto alto. 2 correntes, entre o leque e outro, um ponto alto. 2 correntes, nesse espacinho, um ponto alto. 2 correntes, entre os leques, um ponto alto. Aí chegamos aqui. Aí nesse daqui eu não faço, desculpa. Aí chegamos aqui no finalzinho, a gente pula esse espaço e já vem no primeiro ponto alto. E aqui a gente faz igual do outro lado. 2 correntes, 1, 2 pontos altos, um ponto alto, 2 correntes, pula 2, vou no próximo, 2 correntes, pula 2, vou no próximo, 2 correntes. Pula 2, daí aqui nesse eu seria
em cima desse ponto. Ao invés disso, a gente vai direto no meio para fazer esses 3 aqui que a gente fez igual no outro canto, tá? Fazemos 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, volta no mesmo espaço, mais um ponto alto. Aí ficou a curva. 2 correntes, 1, 2, 1 no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, 1, 2 no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pula 2 no terceiro, ponto alto. 2 correntes, pula 2 aqui no último, um ponto alto. E aí, assim, a gente vai fazer por toda a volta, né, o nosso passa-fitas, tá? Então, vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então, dando continuidade aqui, eu fechei já aqui com um ponto baixíssimo, né, na terceira correntinha. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Então, eu faço 2 correntes aqui no final, conto 1, 2, 3 e fecho. No de vocês, se for ponto alto duplo, 4, tá? Conta 1, 2, 3, na quarta fecha. Agora, aqui eu vou fazer, depois daqui eu fiz um outro bico, uma outra acabamento, para não terminar na fita. Se vocês acharem que fica melhor terminar na fita mesmo de vocês, tudo bem, mas eu acho que tem que ter mais uma carreira aqui. Então, a gente laça a agulha, introduz aqui nesse mesmo ponto, nesse mesmo quadrado, e aqui eu vou fazer um leque com 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. No próximo, eu fecho com ponto baixo. Laço a minha agulha, no próximo quadradinho, vou repetir o leque. Pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aí eu fecho com ponto baixo, cheguei aqui nesses 3 e aqui dentro no primeiro eu vou fazer 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Aqui eu já vou pular pro próximo quadrado e fazer um novo leque, um do lado do outro. 1, 2, 3, uma corrente. E vou fazer um leque. E aí, nesse quadrado, eu fecho com ponto baixo. Então, ficou dessa maneira, ó, um leque aqui, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo. E aqui na curvinha, fica estranho, mas quando chegar na próxima carreira, ele vai abrir. Aí, vai um leque para cada lado, tá? Vamos dar continuidade. Altos, uma corrente, 3 pontos altos. Então, a gente vai seguir assim por toda a volta. Eu vou fazer o meu e já retorno com vocês. Então, dando continuidade, eu fiz então por toda a volta. A gente fez aqui os cantos, nesses 3 pontos altos, então tem um leque nesse primeiro ponto, nesse primeiro intervalo, e um leque nesse segundo, né? O leque é feito de 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. E aí, fecha com um ponto baixo no próximo quadrado, no próximo um leque, no próximo ponto baixo, e assim até chegar ao final da carreira.
Então, vou fechar aqui com vocês. Nesse ponto baixo que a gente iniciou, eu introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no meio desse leque. E agora, a gente vai fazer leque sobre leque, tá? Antes, deixa eu só explicar para vocês que nos cantos tem que ter esse leque, certo? Então, caso vocês venham caminhando aqui com esses leques e chegando no final, não seja possível que os leques fiquem dentro desses 3 pontos, vocês façam uma adaptação. Por exemplo, se aqui nesse último, antes dos 3 pontos altos, ao invés de ser um ponto baixo, fosse um leque, vocês vão adaptar. Vocês não vão fazer o último ponto baixo aqui, vocês façam nesse próximo, para que os leques fiquem dentro desses 3 pontos altos, tá? Sempre tem que ter assim, aí vocês façam a adaptação para que dê certo. Então, aqui eu inicio fazendo 3 correntinhas, dou uma laçada na minha agulha, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, fiquei com 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos. E aí, nós temos o nosso leque em cima de leque. Vou para o próximo leque, introduzo a minha agulha, faço 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Aí, aqui, para ir pro canto, eu faço uma corrente e vamos para o primeiro leque aqui do canto. Um ponto alto, uma corrente, desculpa, volto no mesmo espacinho. Nesse daqui do canto, a gente, na verdade, vai colocar 2 correntes. 2 correntes, volto no mesmo espaço, 3 pontos altos. Agora, aqui, a gente vai colocar uma corrente, vamos para o próximo leque. Correntes, 3 pontos altos. Faço uma corrente pro próximo leque, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Próximo leque, aqui enroscou a linha, para o próximo. E assim a gente vai seguir daí por toda a volta, tá? Ó, aqui o canto fica assim com esses 2 leques, quando daí vocês forem... Porque aqui você pode tanto terminar com mais uma carreira apenas, ou pode continuar com mais 3 ou 4, né? Vocês podem adaptar, se quiserem aumentar. Eu utilizei esse bico, mas essa peça é uma peça versátil. De repente, vocês podem anular esse passa-fitas e fazer um outro bico, só finalizar aqui, tá? E eu preferi continuar dessa maneira. E aqui eu vou fazer só mais uma carreira, na verdade, para finalizar, entendeu? Se vocês quiserem fazer mais 2 dessa, ou mais uma, e aí o bico para finalizar,
Fica a critério de vocês, tá? Também é possível. Aí, aqui eu vou mostrar pra vocês, eu vou retornar fazendo pra mostrar como que finaliza esse bico aqui, como que a gente pode fazer. Então, aqui depois que vocês finalizarem, eu vou mostrar agora a última carreira, a de finalização mesmo. Aí, vocês fecharam aqui com um ponto baixo e subiu, iniciou um novo leque. Vai fazer os 3 pontos altos dentro do leque, só que daí, ao invés de fazer uma corrente, a gente vai fazer 3 correntes e vamos fazer um picô aqui. Então, a gente volta nessas 2 laçadas, introduz a agulha, puxa e fecha com ponto baixo. Fez o picô. Laça a agulha, volta no mesmo espaço do leque e vai fazer 3 pontos altos. Vamos para o próximo leque, introduz a agulha, vamos fazer 3 pontos altos. Então, 3 correntinhas, vamos fazer o nosso picô. Introduz nas 2 alcinhas e fecha com um ponto baixo. Fiz o nosso picô. E 3 pontos altos. Vamos para o próximo. 3 pontos altos. Três correntinhas. E agora, vamos fazer o nosso picô. Mas 3 pontos altos. Então, em cada um dos leques, nós vamos fazer um leque, só que separado, ao invés de ser um com a correntinha, a gente vai fazer um picô. E aí, vai ficar assim, a última carreira de acabamento vai ficar desta maneira, tá? Ó. Vai ficar desta maneira. E aí, essa é a última carreira e tá finalizado a nossa peça. Aqui foi só uma amostra, né? A peça completa vocês virem no vídeo. Eu vou postar no final aqui as fotos da peça, como ela ficou. E vocês daí postem a de vocês, tá? Aí vocês façam a de vocês, desculpa. Então, eu vou daí depois fazer... Vou mostrar aqui pra vocês, na verdade, como é que faz um pompom. Na minha peça lá, eu coloquei um pompom aqui feito de crochê mesmo. Vocês podem utilizar lacinho, pode colocar algum bichinho, né? Aqueles que tem de colar ou de costurar. Enfim, tem diversas ideias que vocês podem colocar aqui em cima da fita. Eu vou colocar um pompom, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse pompom. Vou pegar o fio mesmo que utilizou pra fazer a peça. E a gente vai passar várias laçadas assim na mão. Pode ser na mão ou numa alguma base de papel, quadrado, alguma coisa. Mas é importante a gente dar várias voltas assim, enrolar, para o pompom ficar bem cheinho. A gente vai dando, vai laçando. Agora, vou cortar aqui. Nós cortamos, tiramos da mão aqui o fio que a gente tava laçando e vai ficar esse montinho. E aí, essa ponta que sobrou, eu vou dar uma volta aqui no meio pra segurar. Uma puxadinha. Deixo pra um dos lados. Aí, vamos pegar aqui um outro pedaço de fio. A gente passa e vamos amarrar aqui no meio desse monte. Dou mais um nozinho pra ficar bem firme. Amarrar com essa outra ponta que sobrou. Assim. Vai ficar desse jeito. E agora, a gente só precisa cortar aqui no meio. Nós vamos cortando. Aqui.
Aí vai ficar dessa forma. E aqui está o nosso pompom. E aí, a gente vai ajeitando, vai nivelando. Tem mais alguma pontinha sem cortar. Aí fica assim. Agora é só a gente arredondando. A gente vai cortando pra ficar tudo do mesmo tamanho, as pontas, e ficar bem redondinho. E aí, depois é só aplicar na sua peça, né? A gente vem aqui na peça, coloca aqui bem no cantinho e fica muito lindo o acabamento. Esse pompom também, vocês aprenderam, pode usar para qualquer outra peça. E é isso. Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. E por favor, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal para ver outras aulas que eu irei postar futuramente, né? Outras postagens, vídeos das minhas peças, né? Dá uma força aí pro canal. Curtam esse vídeo, compartilhem, comentem se gostou. E é isso, até a próxima, muito obrigada.